8 horas com 17 minutos, 8 com 17. Neste momento, Rodrigo Oliveira participa da nossa programação, trazendo informações. Bom dia, Rodrigo, tudo certo? Bom dia, Luan. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário, aos ouvintes do Giro da Notícia. Vamos trazendo informações nessa manhã. A gente vai conversar agora, então, um assunto muito importante e pertinente para essa época do ano, né? Mês de maio, até peço perdão à minha voz aqui, estou meio resfriado, mas enfim. Esse mês aí, estamos aí nas declarações do imposto de renda, né? O pessoal tem o prazo até dia 31, se não me engano. Alguns começam, né? Dia 31 de maio agora aí, para declarar o imposto de renda. A gente vai conversar, recebe aqui na nossa programação, então, né, o Dr. Mozart Wirtschowski, que é sócio fundador da MBW Advocacia e mestre em Direito Tributário, que vai trazer para a gente aí informações, dicas, tirar algumas dúvidas, aí também sobre, né, essa área aí de imposto de renda. O doutor está nos ouvindo já, doutor? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bem-vindo à nossa programação, doutor. Então vamos começar assim. Quem tem obrigação de declarar, enfim, até quanto a minha renda me obriga a declarar, imposto de renda retido na fonte, dependentes, prazos, enfim. Traga pra gente todas essas informações aí. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Vamos lá. A questão da obrigação da declaração, ela é extremamente importante, mas não só pelo fato do valor que o sujeito ganha no ano. Se ele é isento de imposto de renda, em tese ele não precisa declarar, Rodrigo. Só que hoje a gente está vivendo uma fase aqui da nossa sociedade em que nós temos vários os jogos do Tigrinho, as bets, e também nós temos a questão de bolsa de valores, cripto. Hoje é muito mais acessível para as pessoas fazerem esse tipo de investimento. Então eu gostaria de ressaltar que, independente do que a pessoa ganha no ano, se ela tiver investimento em bolsa de valores, em criptomoedas, ela é obrigada a declarar. Então, mas eu sou isento, tá? Eu ganho menos de 2 salários mínimos, tá? Que hoje é a nossa faixa de isenção. Mas eu investi numa ação, eu comprei uma ação da Petrobras. Tudo bem, tu acabou de adquirir, além da ação da Petrobras, a obrigatoriedade de realizar a declaração do imposto de renda. Ou, por mais que muitas pessoas não declarem, mas a questão de criptomoedas, que hoje também está assim, na moda, digamos assim, as pessoas acham que vão conseguir ganhar um dinheiro de uma maneira mais facilitada com cripto. Eu investi em cripto. Hoje as grandes corretoras já informam a Receita Federal de quem tem um investimento, e se tu investe numa corretora que ela é menor, por mais que ela não informe, tu não perde a obrigatoriedade, tu tens a obrigatoriedade de colocar, de fazer a tua declaração e colocar investimento que tu tens em cripto, né? Acredito que tu perguntaste também sobre deduções ali, né? Como é que a gente pode, os dependentes, né? Isso também, Isso. Tem que o pessoal hoje, muitos, né, são, principalmente quem é casado, né? Aí a renda do marido ou da esposa, vice-versa, aí um recebe mais que o outro, né? E aí acaba optando, vou botar os filhos aqui. E aí eu gostaria que o senhor também falasse depois sobre dependentes, claro, e sobre também os filhos acima de 18 ou 21 anos, se não me engano, e se estiver estudando também podem ser colocados, né? Exatamente. Ótimo, então, Rodrigo. E até o que é importante de a gente sempre ter esse bate-papo é porque a gente acaba trazendo a experiência prática que nós temos no escritório com problemas que a gente já viu acontecer. Os dependentes, eu posso colocar os meus filhos até 21 anos e, se estiver estudando, até 24 anos. Tá? Mas aqui eu faço uma ressalva, Rodrigo, porque a gente teve uma situação no escritório que, quando o filho ele acaba já sendo mais velho, não é incomum ele ter renda, né? Então o filho já tem alguma renda, ele já está estudando, ele está fazendo estágio, por exemplo, ele recebe uma bolsa auxílio. O que os pais acabam não cuidando é que, se eu coloco o meu filho como dependente e o meu filho tem renda, obrigatoriamente eu preciso incorporar a renda do meu filho à minha renda. Então, algumas vezes não vale a pena eu colocar o meu filho como dependente. Nós tivemos uma situação em que o filho do nosso cliente fazia estágio no TRF. Aí, então a Receita Federal já sabia quanto ele ganhava. E o nosso cliente caiu em malha fina. Por quê? Porque ele declarou o filho como dependente, só que ele não somou a renda do filho. Para a Receita Federal, aqui ele teve uma omissão de receita. Porque se o filho é dependente e o filho tem renda, essa renda acaba sendo do pai.
Muito bem. Doutor, também tem casos de pessoas que têm duplicidade aí, trabalham, né? Trabalham um turno, por exemplo, ao dia com a carteira assinada de uma empresa que não atinge o teto ali, né, para a declaração, né, o mínimo. E também outro trabalho, à noite, vamos usar como exemplo, e também não atinge. Aí acontece, não é descontado o imposto de renda na fonte, mas lá no final do ano, esses dois vínculos trabalhistas, empregatícios, né, trabalhistas, acabam, né, passando ali, ele tem que pagar. E se ele não pagar, vai cair também na malha fina aí, né? Exatamente, Rodrigo. É importante porque a gente São ocasiões, são casos, né? E muitas vezes essas pessoas acabam não se dando conta até o momento de entregar a declaração e ter uma guia de um valor mais alto. Elas podiam vir recolhendo durante o ano com o carnê-leão, acaba que não recolhe porque ela faz essa separação que só serve psicologicamente na mente dela. Já não, eu tenho 2 empregos, nos 2 eu sou isento. Não, tu tem uma soma de renda. Isso é importante, né, Rodrigo? A gente deixar claro para as pessoas que estão nos escutando aqui, que para a Receita Federal a gente é um todo, então a gente vai somar todos os rendimentos. Se eu ganho um salário mínimo e meio no turno da manhã, um salário mínimo e meio no turno da noite, eu vou ser tributado pelo imposto de renda. Quando eu entregar minha declaração, eu vou ter que recolher uma guia, essa guia vai ser um pouco salgada, porque eu acabei não recolhendo durante o ano. Então, pergunta muito boa, porque muitas pessoas acabam esquecendo. E o leão tá aí, né, doutor? E até, aproveitando, Rodrigo, tem uma outra situação que, às vezes, até a pessoa ela tem um imposto de renda retido na fonte em determinada alíquota, e ela tem outros rendimentos. E daí, quando tu soma, no final, aumenta a alíquota. E é difícil tu explicar para esse contribuinte, quer dizer, mas eu já recolhi, tá, mas é que tu recolheu errado. Não, mas não tem como eu recolher errado. Já veio retido na fonte, sim. Só que o teu empregador, porque nesse exemplo que tu deu, que é muito interessante, o sujeito pode ter um emprego de manhã que ele tem imposto retido na fonte e de noite ele não tem. O que vai acontecer? No final, provavelmente a alíquota dele vai ser diferente da que ele acabou tendo retido na fonte. Né? E alguns até falam, então nem valeu a pena. Bem, é uma análise que tem que ser feita. E aí, doutor, os bens, agora vamos falar de bens móveis, né? Bens móveis e imóveis também, né? Que eu vendi uma casa, eu comprei uma casa, fiz aquisição de algum bem móvel, um veículo, enfim, fiz uma cirurgia, seja ela estética ou se tem diferença também estética por caso de saúde mesmo, por exemplo, fiz um apêndice ali, que é um caso extremo de saúde, né? Mas fiz o meu nariz, uma rinoplastia, por exemplo, aí tem que diferença nisso tudo? Gostaria que o senhor explicasse para mim também, para desmitificar até, né, para o nosso ouvinte aí. Não, Rodrigo, isso daí, a tua pergunta, eu vou começar pela segunda parte, porque é onde mais se tem malha fina, que é nas deduções. Tá? E a dedução médica, ela é aquela que ela permite a gente deduzir todos os gastos médicos com tratamentos sem limitação de valor. Entretanto, nós temos uma limitação de finalidade, que é exatamente os procedimentos estéticos. Os procedimentos estéticos, eles não me dão direito à dedução do imposto de renda. Então, pegando exatamente a tua fala, Rodrigo, se tu fizeste uma cirurgia de apêndice, fez lá, pagou particular, não tinha plano, pagou tudo, tu tens direito à dedução. Agora, se fizeste uma rinoplastia e ela é única e exclusivamente estética, tu não tens direito à dedução. É isso que eu queria... Tá? Claro, aqui nós temos uma situação que daqui a pouco tu sofreu algum acidente e tu precisou fazer a rinoplastia. Então, isso é importante deixar claro para o nosso ouvinte. Mas eu falo na estética mesmo, estética eu tô falando. Exato, é só estética. Estética. Olha, incomodava o Rodrigo e ele fez... Orelha, ele seja direito. planta de silicone, enfim. Não, a gente pode pegar até o exemplo masculino que agora está na moda, né? Que é um implante, né? Então, o implante capilar. Olha, não dá direito, porque isso é estético. Doutor, então essa nova lei do imposto de renda, como é que ficou essa nova lei? Gostaria que o senhor explicasse também o teto. Como é que ficou o teto aí agora, enfim, Teve um murmurinho, foi aprovado, ainda não foi? Como é que tá? Estão querendo subir a régua aí? Como é que Nós temos duas situações em relação ao imposto de renda. Tá? O primeiro murmurinho que teve foi, aumentou a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 3.036. Tá? Isso é verdade? Mas isso vale para o imposto de renda que vai ser declarado em 2026, não que vai ser declarado agora. E, na verdade, teve o aumento
financeiro, mas se manteve em 2 salários mínimos. O que aconteceu? O salário mínimo foi reajustado, se reajustou também a faixa de isenção. O que vai acontecer, né, ou a promessa do que vai acontecer a partir dos ganhos de 2026, que serão declarados em 2027, é nós termos uma faixa de isenção de até R$5.000. Mas hoje ainda não está certo, até porque a gente sequer chegou no ano calendário 2026 e quando chegar lá a gente sabe que a gente no Brasil pode ter alteração em qualquer momento. Então, mas a promessa que nós temos atualmente é que em 2026 a gente tem uma faixa de isenção de R$5.000. Só que é importante deixar claro para o ouvinte, isso vai valer para a declaração de 2027. Perfeito. Agora, doutor, para nós aqui, continuar aqui, fechar aqui, trazer aí a última parte da nossa entrevista, enfim, o senhor também tem as considerações finais sobre as sanções, o que eu posso ser, né? Quais são quais são as penalidades, falando assim mais as multas, se eu não declarar, ou se eu omitir, também, que é importante aí, são multas e também, né, enfim, né, não são são bem salgados aí, né, dependendo do valor que você omitiu, que você não declarou. Para o direito tributário, então, para a Receita Federal, ela é extremamente interesseira, né? Ela tem interesse no nosso dinheiro, ponto. É o que ela quer. Ela não quer saber de nenhum outro tipo de sanção. A sanção tributária que nós chamamos, ela é pecuniária, ou seja, bufunfa, money, dinheiro. É guia, tem que pegar uma guia e pagar. Exato, é isso. Tá? É a emissão de um AGAD ali, pof. Não tem interesse mais sincero que esse, né? O sim, leão sim. gosta de dinheiro, ponto, é o que ele quer. Tá? Só que hoje nós temos, se nos enquadrarmos em omissão de receita, a gente tem multas que ultrapassam 100%. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado no momento da nossa declaração. Muitas vezes a Receita Federal não tem como dizer, não, o Rodrigo ele só errou na hora de digitar a declaração. Ela não tem como fazer essa análise se o Rodrigo estava de boa fé, de má fé. Para ela teve uma omissão de receita. E às vezes tem omissão de receita que inclusive eram receitas isentas. É importante o ouvinte saber que mesmo se ele é obrigado a declarar, se ele recebeu, exemplo, um valor de um processo judicial, ele tem que declarar. Ah, mas é isento. Não tem problema, tu precisa informar a Receita Federal. Porque pensa, tu pode ser penalizado mesmo sem ter que pagar o imposto de renda, pelo simples fato de não ter declarado. E o que eu tenho que declarar? Por exemplo, o trabalho que eu tenho assinado, o trabalho autônomo, o que eu tenho que declarar para a Receita? O que ela quer que eu declare? Contas, dívidas, enfim, dinheiro em banco, poupança, investimentos? A resposta é fácil de dar, mas não é tão simples na prática. Aqui tem que declarar tudo. Pensa assim, tudo. Tá? Então, trabalho de carteira assinada, declara, recebo aluguel, declaro, tem um dinheiro lá no banco, pega o informe de rendimento do banco que ele te fornece, declara, comprou um imóvel, declara, vendeu um imóvel, declara, comprou um carro, declara, vendeu um carro, declara. Um ponto extremamente importante, Rodrigo, que eu não sei por qual razão as pessoas achavam que estava à margem da renda, se chama Airbnb. E a partir desse ano, a gente tem cruzamento automático das informações do Airbnb. Isso daí a gente recebeu várias consultas no escritório, porque as pessoas alugavam imóveis pelo Airbnb, eu sou proprietário de um apartamento, eu alugo, e eu achava que aquela renda, eu descontava o valor do Airbnb, o resto era líquido para mim. Não, eu preciso tributar. Então, e agora a gente tem um cruzamento automático. Então, muita gente vai cair em malha fina por não declarar o Airbnb. E é automático, né, doutor? É só depois... É sistema. Ninguém vai te ligar lá, dizer, ó, você caiu aí na malha fina, enfim, né? É uma coisa automática. E aí depois tem vocês aí que tem que desenrolar essa malha aí, né? Exatamente. Depois a bronca vem pro advogado, mas é nosso trabalho, né? Com certeza. Doutor, queremos agradecer a sua participação aqui na nossa programação do Giro da Notícia. Se o senhor tiver considerações aí, fique à vontade aí. De nossa parte, seria esses os nossos questionamentos. Rodrigo, só ressaltar para o nosso ouvinte que é importante cumprir o prazo. Hoje a gente atingiu um pouco mais de 50% das declarações que a Receita Federal está esperando, ou seja, basicamente faltam 2 semanas e falta metade das pessoas para declarar, falta um pouquinho menos de 2 semanas e metade das pessoas para declarar ainda. Quem não declarou já deixou para a fase final, mas tente não deixar para o último dia, cai sistema, dá problema, falta documento. Então, cumpra o prazo e fique muito atento a todas as receitas que tiveram no ano. Muito bem.
Conversamos aí com o Dr. Mozart Winskoski, sócio fundador da MBW Advocacia e mestre em Direito Tributário. Doutor, acertei o seu sobrenome, eu consegui que o senhor falasse. Sobrenome? Quase, ficou perto, tá ótimo, tá ótimo. Winskoski e... Wierchowski. Olha sim, isso aí. Wierchowski. Perdão, então aqui nós aqui, né? Não, acostumado tá mais ótimo, com tá Oliveira, com Santos, com Tavares, né, Luan? E só pra... O senhor fala de onde, doutor? Porto Alegre. Porto Alegre, nossa capital. O senhor aqui da... Aí vocês têm escritórios aí em várias capitais, né? Nós temos escritório em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Então tá bom. Muito obrigado, doutor, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Um bom dia, um bom início de semana. E cuidem aí, pessoal, né? O doutor trouxe aqui informações importantes pra você. Agora depende de você, né? Eu que agradeço o convite. Bom dia, Rodrigo. Ótima semana. Vamos aos comerciais, então na sequência voltamos na continuidade do Giro da Notícia com o nosso colega Luan Tavares. A rádio que toca notícia. A informação atualizada e precisa. Planetário, a rádio do